Seja muito bem-vindo. Hoje eu queria falar com você, conversar com você sobre a felicidade e a alegria. O que traz pra gente realmente alegria? Quem não quer ser uma pessoa alegre, tá de bem com a vida, tá tranquilo? Agora, como a gente faz isso? Melhor, a gente aprende como fazer isso. Vamos lá. Está agora na festa de Sukkot, festa das cabanas, uma festa que a gente tem algumas mitzvot, mandamentos importantes. Desses mandamentos a gente aprende como ficar feliz, que é a cabana, a sukkah, e também tem as arbat aminim, as 4 espécies que a gente tem que chacoalhar. E uma mitzvah muito importante nesse mandamento está escrito o seguinte: Vesamachta bechagecha, está escrito em todas as festividades judaicas, tem o mandamento de Vesamachta bechagecha, e Deus quer que a gente esteja alegre, com simcha, Vesamachta, simcha é alegria. Pessoa que está sameach é alegre. E mais interessante que na festa de Sukkot é a festa que está escrito mais vezes na Torá a obrigação de ficar alegre. Está escrito 3 vezes que deve ficar alegre. Que o povo judeu ficava alegre nesse dia. Tem mitzvah de Simchat Brit HaShoevah, na época do templo sagrado, os judeus ficavam toda a noite, os 7 dias de Sukkot, os judeus eles ficavam dançando a noite inteira. Está escrito que eles nem dormiam. Eles cochilavam um no ombro do outro. Tão cansados que eles estavam, cochilavam um no ombro do outro. Tanta alegria, está escrito que era uma alegria, que essa alegria levava essa alegria para o ano inteiro. Agora, qual que é o segredo para a gente estar alegre? Muita gente acha que é o dinheiro, tem gente que acha que é uma pessoa que tem uma mentalidade melhor, que consegue ficar mais alegre. Pessoa que passou por menos coisas traumáticas na vida, ele consegue ficar mais alegre. Mas aqui a gente vê uma coisa curiosa. A gente vê que a Torá fala que você tem a obrigação de ficar alegre, feliz. Calma aí, peraí. Se a alegria é uma coisa que depende de uma coisa que nem todo mundo tem, essa coisa, muito dinheiro, tem gente que acha que é, ou tem que ter uma família muito boa, tem que ter muitas coisas que vão trazer para a pessoa alegria. Se for assim, como que a Torá obriga a gente a ficar alegre? Isso quer dizer que a alegria, todo mundo tem a possibilidade e a obrigação de ficar alegre, de ser uma pessoa alegre. Não quer dizer que você nunca vai ficar triste, mas de ter alegria na vida. A vida não é uma vida morta, uma vida sem motivação, triste. Tem que ser uma vida alegre. Como a gente faz isso? Então, a primeira coisa, no livro do Tânia, já trouxe várias vezes aqui sobre vocês, sobre o livro do Tânia, é um livro básico, muito importante para a gente poder ter uma vida melhor, poder servir a Deus melhor, ter uma vida mais significativa, uma vida mais animada, mais alegre. Lá no Tânia ele traz o seguinte: para a gente entender, para a gente poder ser uma pessoa mais alegre, a gente tem que primeiro entender, calma aí, o que não deixa eu ser alegre? Todo mundo quer ser alegre. O que bloqueia a gente de ser alegre? O que não deixa a gente ser alegre? A resposta é muito simples. O que não deixa a gente ser alegre são as preocupações que a gente tem na vida, medos que a gente tem na vida, coisas que a gente sabe, a gente tem medo do que vai acontecer amanhã. Será que eu vou conseguir fazer aquilo? Ou coisas que frustraram a gente ficou triste, a gente ficou chateado, a gente queria tanto chegar a um nível, bater uma meta, fazer aquilo e tudo deu errado. Nada deu certo, a gente se esforçou muito, não deu certo. Então, em geral, as coisas que deixam a gente mais triste, ou melhor, que não deixam a gente ficar alegre, são frustrações que a gente passou, coisas que a gente não conseguiu chegar, medos. A gente tem medo do que vai ser de amanhã, tanto medo financeiro, estar com dívidas, ou estar com pouco dinheiro, medos, coisas que podem acontecer na nossa volta. Medos em geral. São frustrações, medos, são coisas em geral que tiram a nossa alegria. Então, aqui eu quero dar para vocês que o Tânia ele traz uma coisa muito importante, que se a gente colocar isso na nossa cabeça, a gente vai entender. Óbvio que não é fácil. É simples, quer dizer, tem um passo a passo simples, mas não é fácil, a gente tem que guerrear com isso a vida inteira. E a principal coisa, na verdade, que bloqueia a gente de ficar alegre é a nossa cabeça, nosso cérebro. Muitas vezes o nosso subconsciente, inconsciente, que a gente não está
Muitas coisas que a gente já passou que a gente não sabe. Mas a gente tem que... O cérebro, ele é que nem um músculo. Músculo, você quer crescer o músculo, você tem que ir na academia, ou tem que pegar peso, levantar. Um dia começa com um pouquinho, depois mais um pouquinho, até que você vai ficar com o músculo. O cérebro é a mesma coisa. Você tem que ir exercitando ele e ele vai ficar mais musculoso, vai ficar do jeito que você quer. Então, tudo é trabalho, exercícios. Mas aqui eu vou dar para vocês o principal, óbvio que isso aqui é um pouquinho, tem muita coisa. Mas é o seguinte, a primeira coisa que a gente tem que colocar na nossa cabeça é que isso tem que ajudar a gente a tirar nossos medos. Óbvio que, de novo, quanto mais a gente estudar sobre isso, se pegar o livro do Tanya a fundo, se pegar a Kabbalah que fala sobre isso, quanto mais a gente estudar a fundo sobre isso, isso fica mais forte na nossa cabeça. Isso vai fazer que vai ser mais fácil a gente exercitar isso, a gente passar por isso. Primeira coisa, não ter medo, a gente tem que saber o seguinte: quem a gente tem medo de coisas? Quem a gente tem medo? Frustrações. A gente muitas vezes acha que a gente comanda a nossa vida. A gente tem que comandar em tudo. Tudo tem que ser do jeito exato que a gente quer. Eu queria que na primeira vez que eu ia fazer um tal trabalho, um tal negócio, eu ia ficar milionário. Poxa, mas eu não fiquei. Eu fiz tudo que eu tinha que fazer. Eu estudei, eu comprei aquele curso, eu comprei aquela coisa, eu fiz aquilo exatamente igualzinho. Mas deu errado. Tinha todos os motivos para dar certo, deu errado. Ou a gente tem medo, segurança, outros medos que a gente pode ter. Medos de que vão falar da gente, que vão pensar da gente. Por coisas que a gente já passou. Primeira coisa que a gente tem que saber, a gente não manda na nossa vida. É óbvio, a gente tem as ferramentas, Hashem deu pra gente as ferramentas para a gente saber como lidar com as coisas na vida, mas a gente não manda na nossa vida, a gente pode fazer tudo direitinho, e Deus, por um bom motivo que a gente não sabe muitas vezes qual que é, motivo maior, um bom motivo, nada que vem de cima é ruim, só vem coisas boas, mas tem vezes que está oculto da gente, pode ser que só daqui a 10 anos, 5 anos a gente vai ver como isso era bom pra gente. Muitas vezes a gente fica frustrado, a gente fala, poxa, por que não deu certo? Eu fiz tudo daquele jeitinho, não tinha que dar certo. A gente tem que lembrar que, calma aí, não é a gente que comanda a nossa vida. Deus comanda a nossa vida. Deus, Ele comanda o mundo, não é a gente que comanda o mundo. Ele pode mudar uma coisinha aqui, pô, fica bom. Muita gente fez grandes negócios e era para crescer, de repente veio o Corona. Quem lembra disso? O Corona foi a maior prova para a gente que a gente não manda nada. A gente não comanda, a gente não controla nada. Tudo está nas mãos de Deus. Deus, em um segundo, com um vírus que a gente não consegue nem olhar, puf, acaba com tudo. É assim pelo lado positivo também. Primeira coisa que a gente tem que colocar na nossa cabeça, a gente não comanda em nada. A gente não controla nada. Aconteceu uma coisa, não deu certo, ok. Primeiro tem que ver se eu fiz tudo que eu tinha que fazer. Se eu me esforcei ao máximo, eu pensei, o planejamento estava bom. Óbvio, tem que ver se foi culpa minha. Muitas vezes é culpa nossa, não é culpa de Deus, a gente culpa Deus muitas vezes. Muitas vezes culpa é nossa. A gente tem que ver primeiro. Pensar, saber que Hashgacha Pratit, tudo existe uma providência divina. Deus ele controla tudo. E isso vai ser bom para você. Você não tem que ficar triste. Não foi daquele jeito. Muitas vezes, se você fizesse daquele jeito, ia ser pior. Quem sabe, talvez você vai agora descobrir um jeito muito melhor. Então, primeiro a gente tem que saber, deixar nas mãos de Deus. Tem que fazer a nossa parte, óbvio, mas deixar nas mãos de Deus. Nem ficar frustrado. Primeira coisa. Segunda coisa também, o medo. Muitas vezes a gente tem medo porque a gente acha que muitas vezes a gente tem medo de coisas também que a gente não tem controle. A gente fica com medo, o que será que vai acontecer? Como é que vai ser? Tem que saber de novo, o controle está na mão de Deus. Fique tranquilo. Se deixou nas mãos dele, tem que ter bitachon, confiança em Deus. Na hora que você tem confiança em Deus, você fica tranquilo, você fica tranquilo. O que for é para o meu bem, o que for, assim que Deus queria. Imagina, eu não vou conseguir mudar isso, muitas vezes, dependendo do que for. Segunda coisa, programar nossa mente para ter sempre pensamentos positivos. Não deixar pensamentos ruins, negativos entrar na nossa cabeça. Como a gente faz isso? Muito simples. A nossa cabeça só consegue pensar em uma coisa. A gente não consegue pensar em duas coisas ao mesmo tempo. Ninguém tem dois pensamentos ao mesmo tempo. O que você faz?
Se vir um pensamento negativo na sua cabeça, você tem que na hora parar e pensar em outra coisa. Comece a pensar, olha para o teto, olha para o chão, olha para lá. Pense em outra coisa. Naquele segundo, aquele pensamento negativo vai embora. Se você não focar naquele pensamento negativo, ele desaparece. Assim funciona. Desaparece, em pouco tempo ele desaparece. Então, veio o pensamento negativo, tire ele da sua cabeça. Pense em uma coisa boa. Pense sempre coisas positivas. Tenta ver o lado positivo de tudo. Automaticamente, quando você se acostuma bastante nisso, não vai vir pensamentos negativos. Segunda coisa, não deixe sua cabeça vazia. Aproveite o tempo, seja produtivo. Aproveite o tempo para aproveitar a vida. Aproveite o tempo também, mas não assim à toa. Para estudar, para ler, para se aperfeiçoar. Se você está ocupado durante o dia, não tem tempo de entrar pensamentos negativos. Não tem tempo. Então aproveite o tempo. Tenta pensar em coisas positivas. Sempre fazer uma coisa produtiva. Se não está trabalhando, lê um livro. Faz alguma coisa. Pense. Medite um pouquinho sobre sua vida. Não deixe nenhum pensamento negativo de comandar, de controlar. Você controla você mesmo. Você mesmo você controla. Sua cabeça, seus sentimentos, isso você pode fazer isso. O resto é Deus. Então não fique frustrado, não fique triste, pelo contrário, saiba que isso vai ser bem para você. Fique alegre. Mais uma coisa, a alegria vem também de baixo para cima, não só da cabeça. Se você fazer movimentos alegres, automaticamente seu corpo vai entender, sua cabeça vai entender que você está alegre. Isso vai trazer para você uma alegria, um bem-estar. Então, começou o seu dia, coloca uma música alegre, uma música que deixa motivado, pense em uma coisa boa, dança um pouquinho, pula um pouquinho, faz algum movimento que te dá alegria, e com isso vai começar bem o seu dia, principalmente nas primeiras horas do dia. Coloca isso, você vai ter um ótimo dia, muito alegre. Então, você tenha um Moadim Lesimcha, festividades alegres, muita alegria. Aproveite esses 7 dias, que são dias que a gente pega alegria para o resto do ano inteiro. É mitzvah, obrigação esses dias, dançar um pouquinho na sua casa. Na sua casa, na rua, onde você estiver, dança 2 minutos, 5 minutos, pelo menos um pouquinho. Tá bom? Tchau, tchau. Muita alegria. Se inscreva, dê um like e compartilhe esse vídeo para todo mundo que você acha que possa ser útil esse vídeo. Tchau, tchau. Chag Sameach.